Vamos então para a aula prática. Vou começar a aula prática 1 agora. Aqui no site do projeto a gente tem o link para as aulas práticas. Aqui estão as 10 aulas práticas que estão prontas hoje. São aulas, vamos dizer, gerais dos componentes dos kits avançado, básico e intermediário. A gente ainda não fez as aulas dos kits do projeto A4. Mas isso é um segundo passo. Então, o que importa hoje é as aulas práticas dos kits componentes eletrônicos e também material didático. Então, antes de começar as aulas práticas, é muito importante dar uma lida nesse material aqui. Esse aqui é os conceitos básicos para começar a entender a prática. Esse provavelmente vai ter um vídeo depois também, mas aqui tem os conceitos de eletrônica e eletricidade básica que vão dar a base para entender a parte prática. Então é importante, antes de começar a parte prática, dar uma boa lida nessa parte aqui. E muito importante também, tudo que tiver sublinhado aqui é um tópico importante para o conhecimento. Então é importante que cada um busque mais material sobre esses tópicos importantes aqui, que estão sublinhados. Material específico sobre isso, o que é um circuito de alimentação, o que é um circuito de controle, o que é corrente alternada, o que é corrente contínua, e assim vai. Então, é uma boa base de apoio aqui. Então, voltando para a aula prática. Como é que está dividida aqui? A aula prática 1 envolve o kit básico. Ela ainda não tem nada de programação, não tem nada de Arduino. Então, são alguns experimentos usando apenas bateria e montagem de circuito sem programação. Então, são alguns 5, 6 experimentos. Nós vamos passar um por um, depois vamos fazer a parte prática. Então, quais são os objetivos? Apresentar os componentes básicos, nomenclatura e função de cada um deles, e colocar em prática alguns circuitos funcionais que vão ligar LEDs, conhecer a protoboard, fazer experimentos com ela, o principal, a placa de montagem dos protótipos, visualizar na prática o caminho que a energia percorre entre os componentes e os trilhos da protoboard, colocar em prática o conceito de chave, circuito em série, circuito em paralelo, circuito aberto e circuito fechado. E por fim, algumas medições básicas com multímetro. Aqui tem os componentes que a gente vai precisar nessas aulas. Então, conforme eu falei em observações, antes de iniciar essa etapa, dá uma olhada naquele documento sobre o básico de elétrica e eletrônica. Depois na montagem eu vou comentar sobre componentes específicos, que nem aqui tem LED, resistores, isso vai chegar na parte prática. Então vamos dar uma passada por cima. O que a gente vai ver? Isso aqui também da protoboard, mais na área prática eu vou comentar. Mas simplesmente o que é importante de cara já reconhecer ela é quais são os trilhos que estão conectados nela. Então, por exemplo, no momento que tu colocar 24 volts ou 9 volts aqui, toda essa linha aqui vai estar com o mesmo potencial. Aqui é a mesma coisa. Colocar nesse ponto, todos esses pontos vão estar no mesmo potencial. Então, para entender a protoboard é importante conhecer essas trilhas, entender quais delas estão conectadas. O que a gente vai fazer nos experimentos? Então,
Experiência 1, o conceito de chave simples. Simplesmente a gente vai montar uma chave, um LED. Quando clicar na chave ou no botão, o LED tem que ligar. Simples. Na posição abaixo, sem acionar o botão, o circuito está aberto e o LED está desligado. Quando a gente clicar no botão, vai fechar o circuito, o LED vai ligar. Questão de visualização do caminho. A gente sempre tem que pensar e imaginar na cabeça como é que a energia está passando nesse circuito. Aqui com o LED, ou melhor, com a chave posição normal, está interrompendo aqui. No momento que a gente clicar aqui, vai criar essa conexão, vai permitir que o circuito comece, que a corrente comece a circular pelo circuito e aí sim vai ligar o LED. Então sempre tem que pensar em relação ao caminho que a energia está percorrendo. Na experiência 2, o que a gente vai fazer? Começar a trabalhar com multímetro também e medir a tensão em alguns pontos. A parte de multímetro também seria muito interessante que procurasse algum vídeo no YouTube sobre medição com multímetro. Isso é uma coisa que vai usar direto. É uma coisa que tem bastante material na internet também. Preciso fazer vídeo sobre isso. Aqui tem algumas outras na aula, alguns outros diferentes experiências medindo em alguns pontos, ligando e desligando o LED, né? E também vai ter parte de circuito em série e circuito em paralelo. Ou seja, colocando dois LEDs em série, no momento que a gente ligar a chave, os dois têm que ligar. Aqui tem o circuito em série também, só que em vez de colocar dois LEDs, a gente vai colocar duas chaves, ou seja, a energia vai passar por essa aqui, porém para ligar esse LED a gente precisa que as duas chaves estejam acionadas, caso contrário ele não vai ligar. Então a ideia dessa aula é criar o conceito de ligação em série e ligação em paralelo. Nesse outro caso, é um circuito em paralelo, não é em série, ou seja, a energia vem, ela vai ter duas opções, ou ela passa pelo caminho verde, ligando o LED, ou ela passa pelo caminho vermelho. Ou seja, qualquer um dos LEDs que a gente ligar, qualquer um das chaves que a gente acionar vai acabar ligando o LED. Então a diferença entre paralelo e série é o que tem que ficar dessa aula. E aqui tem outras possíveis variações que poderia fazer usando os mesmos circuitos. Depois nós vamos comentar. Então vamos lá para a aula prática 1. E aqui tem os componentes que a gente vai usar. O que tem aqui? A protoboard, essa placa, uma bateria 9 volts, conexão dela, os jumpers, a gente usa como padrão o vermelho positivo e o preto negativo, multímetro, 2 grampos de apocaré, 2 pinos, um borne. Isso vai ser usado para ajudar a segurar a ponta de prova para medir com o multímetro, 2 LEDs, 2 chaves, 2 resistores de 220, que pode ser identificado pela cor ou também no multímetro, e alguns jumpers de conexão para montar o circuito. Aqui a gente começa pela protoboard. Aqui eu tenho uma aberta. Para ficar mais claro como é que ela funciona ou qual é que é como são os trilhos dela. Aqui dá para ver claramente que como são conectados cada trilho.
Esse aqui é o inteiro, por exemplo, ou seja, no momento que a gente colocar a tensão nesse ponto aqui, todos os pontos nessa linha vão estar com a mesma tensão. Aqui é o mesmo caso, nesse sentido. Dá para ver por essas trilhas, ó. Aqui a gente tem a peça que conecta os trilhos. Fica mais fácil de enxergar como é que ela funciona. Então essa é a protoboard, principal ferramenta, vamos dizer, para montagem de circuitos. Aqui a gente montou nosso primeiro circuito, então, conforme a imagem no dock. Bateria, polo positivo vermelho, polo negativo preto, a chave, o LED e o resistor. O que é importante em relação ao LED? Ele tem duas pernas, uma mais curta e uma mais comprida. A perna mais longa tem que estar sempre no lado positivo, que é essa aqui. Ou seja, a energia parte dessa trilha, que é o polo positivo da bateria, vem para a chave, passa por esse circuito e encontra o LED. Nesse ponto aqui tem que estar a perna mais curta. Se tiver invertido, o LED simplesmente não vai ligar, não tem um risco de queimar. Mas sempre tem que lembrar que o polo positivo ele tem que ser, ou melhor, a perna maior tem que estar no lado positivo. O resistor não tem problema se ele está invertido ou não faz diferença. Então, com esse circuito, o que acontece? No momento que a gente fechar o circuito, ele vai ligar o LED. Assim fica mais fácil. Então, nessa experiência, o que a gente tem que, vamos dizer, guardar? Primeiro, que o LED tem polaridade, o resistor não. Segundo, polo positivo vermelho, polo negativo preto. Isso padroniza e facilita muito a identificação dos circuitos. E terceiro, a questão da chave, que ela mantém, do jeito que ela está agora, ela está com o circuito aberto, ou seja, não está passando corrente. E ela só fecha o circuito quando a gente clica aqui. Aí fechou o circuito, começou a passar a corrente, vai ligar o LED. Por último, questão do resistor e do LED. O LED ele tem uma potência. Ele é feito para uma certa potência. Se a gente não usar o resistor, a corrente que vai passar vai ser muito alta, vai acabar queimando o LED. Então, sempre que a gente trabalhar com LED, a gente precisa de um resistor para controlar a corrente que está passando através do circuito. Bom, no segundo experimento aqui, a gente conectou o multímetro para medir a tensão entre a trilha positiva e a trilha negativa. Como a bateria é de 9 volts, a gente já esperava que a tensão ficasse perto dos 9. Então ela está marcando 8.8. Lembrando sempre, negativo preto, positivo vermelho. No momento que a gente ligar o LED, vai cair um pouco a tensão da bateria. Ela está consumindo energia. Terceiro experimento, então, a gente está medindo a tensão depois do LED. Então, isso mostra circuito aberto e fechado. No momento que no modo que ele está assim, ele está aberto, ou seja, não está passando corrente.
No momento que a gente clicar no botão, vai fechar o circuito, vai começar a passar a corrente, vai aparecer a tensão naquele ponto. E ela vai ser menor do que os 9 volts, porque ela vai estar sendo consumida pelo LED e pelo resistor. Ó, tá marcando 6,2. Agora experimento 4. O circuito tem 2 LEDs em série. Então, qual o caminho que a corrente vai percorrer? Vai partir do positivo, vai vir para a chave, percorrer esse caminho, vem pelo primeiro LED, segundo fio, vai para o segundo LED e fecha o circuito com o resistor. Então, no momento que a gente clicar no botão, os 2 LEDs devem ligar na mesma hora. Esse é o conceito de circuito em série. Circuito 5 agora. Mesma questão de chave em série. Ou circuito em série, porém agora em vez de 2 LEDs nós vamos ligar 2 chaves. Ou seja, a corrente vem por aqui, vai passar pelo fio, vai passar pela outra chave e aí só então vai chegar no LED. Então se a gente ligar só um deles, não vai adiantar, não vai chegar a corrente, não vai ligar ele. O que a gente precisa? Que as duas chaves estejam fechadas. Tentar ligar só elas independentes, ó, não adianta. No momento que tiver as duas ligadas, chega a corrente no LED e aí liga o LED, ou seja, circuito em série. Chegando então no sexto circuito, a gente tem circuito em paralelo agora. Que a corrente tem 2 caminhos possíveis, ou circuito verde ou circuito vermelho. Então, tanto faz esse caminho aqui, ou esse caminho aqui. Então, esse é o circuito em paralelo. Para encerrar, então, essa primeira aula, só dar uma dica aqui que é bem útil quando a gente precisa trabalhar com multímetro. Às vezes é mais fácil a gente conectar um boring desses só para segurar as ponteiras do multímetro. Então, nesse caso, por exemplo, está conectado o multímetro nessas duas trilhas, positivo e negativo dele. O negativo dele eu já trago direto pro terra aqui, né, pro conexão do negativo. E o positivo dele vai direto no ponto onde eu quero medir. Nesse caso aqui eu quero medir no ponto do LED, por exemplo. Então, dá para ver lá que ele consegue medir 6 volts. Se eu quiser puxar para outro ponto, vamos dizer a tensão normal da bateria, eu simplesmente mudo esse ponto. Então é muito mais fácil isso do que ficar trabalhando com a garra jacaré, que ela ocupa um monte de espaço no circuito também. Então é só uma dica para facilitar quando a gente precisa trabalhar com multímetro. É só desconectar e conectar o boring direto. Por fim, a última coisa que tem que prestar atenção, ao menos nessa placa de 830 pontos, uma coisinha bem simples, mas importante, que muita gente vai passar despercebido. Vê que aqui não tem ponto, ou seja, essa barra daqui para lá é uma, daqui para cá é outra. Esse ponto não tem ligação com esse. Então, se a gente quiser trazer a mesma voltagem daqui para cá, a gente tem que usar um jumper desses, conectando esse ponto com esse.